tudo para ti, Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te, o quê? Pois teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. A igreja que de uma forma muito carinhosa e amigável recebeu a mim e a minha família, eu sou muito grato por isso. Meu coração, ele está cheio de alegria por essa oportunidade de estar fazendo parte aqui do Ministério da Reconciliação, como ovelha, servindo ao Senhor. O tempo é pouco, mas eu tenho tido aqui experiências maravilhosas sobre a minha vida. A bem da verdade, irmãos, é que eu pensava que não iria pregar mais, né? A minha ideia era ficar ali no canto, mas Deus vem falando conosco, não tem como você ficar parado, porque você foi chamado para isso. E aí, pastor Jair, aconteceu algo interessante, antes do Senhor conversar comigo para me vir aqui pregar, é que eu falei com o meu cunhado ali, o pastor Almir, eu falei assim: cunhado, está vendo esses livros aí que eu tenho? Eu vou vendê-los, eu quero vender. Aí o Almir: rapaz, você tem certeza que você quer vender esses livros? Você vai precisar muito deles ainda para estudar. E aconteceu, né? Eu quero, por favor, convidar a igreja para que vocês abram suas Bíblias. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14 e o verso de número 22. A versão que eu estou é a Almeida, revista corrigida. Glórias a Jesus. Falei com a Lília que a minha perna está tremendo, meu braço está tremendo. Mas é bom, né? Amém. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso de número 22, tradução Almeida, revista corrigida. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. A mensagem que eu vou ministrar hoje, com a ajuda do Espírito Santo, tem como tema: Jesus tudo vê e tudo sabe. Jesus tudo vê e Ele tudo sabe. O capítulo 14 que nós lemos nessa noite, dentro do contexto que vem antes dessa leitura que eu fiz com a igreja, relata dois fatos muito importantes no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, Mateus vai falar sobre a morte de João Batista, que era parente do Senhor Jesus Cristo. E depois, a palavra do Senhor vai nos revelar um fato extraordinário que aconteceu, que foi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O interessante nesse texto, e eu estava lendo os teólogos do Novo Testamento para poder compreender algo que li aqui, é que o Senhor Jesus, Ele opera um grande milagre, e a Bíblia fala que Ele ordenou os seus discípulos, Ele deu uma ordem. No Evangelho de Marcos, Marcos relata o mesmo texto, mas fala que Jesus obrigou. No original grego, essa palavra ordenar, que Jesus ordenou os discípulos, dá uma ideia de o Senhor obrigar eles, como quem dizendo: saia daqui, entre no barco, vá para outra margem. E toda pessoa que estuda a palavra de Deus, que prega, que ensina, tem a curiosidade para compreender de uma maneira mais profunda o que o Senhor fala através da sua palavra. E eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, qual o motivo de o Senhor ordenar os discípulos, obrigar os discípulos a entrar no barco e ir para outra margem, sendo o Senhor sabedor que havia uma tempestade no meio dessa navegação, um vento forte no meio dessa navegação até o outro lado, até Cafarnaum. E aí, quando a gente lê o contexto e lê os historiadores do Novo Testamento, nós compreendemos que essa ordem partiu devido a um falso entendimento do povo. Esse povo que foi beneficiado pelo milagre, pela multiplicação, era um povo que tinha uma visão horizontal acerca do reino. Por que visão horizontal? Porque o historiador vai dizer, e o texto no contexto revela, que eles estavam aclamando, depois do milagre, eles queriam que Jesus se tornasse um líder político. Alguém que sentaria no trono, colocaria a coroa e tiraria o jugo do povo
que o Império Romano havia colocado. Só que o reino de Deus não é um reino terreno. O reino de Deus é o reino espiritual. Jesus não veio para ser rei de um reino terreno na sua época. Ele veio para trazer o reino dos céus para o povo. E nós estamos estudando nas células, lá na nossa célula, estamos estudando sobre o reino de Deus. E nessa próxima, nós vamos falar ali, será falado na célula, sobre as leis do reino. Então o reino não é terreno, o reino é espiritual. E havia uma confusão no meio do povo, a ponto dos discípulos estarem sendo influenciados, a ponto deles estarem acreditando nessa visão horizontal, ao invés daquela visão do céu. Porque o reino de Deus é espiritual. O nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Entende isso? Então havia essa confusão. Então o Senhor falou: vai embora. Sai daqui, entra no barco. Vai. Não sejam enganados. E hoje, na nossa geração, existe uma compreensão errada. Tem muita gente compreendendo o reino de uma maneira errada. O reino é espiritual. O reino está entre nós, o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. É espiritual. E o interessante, eu pensei numa conversa que tive com o nosso pastor, e ele falava sobre a questão de a diferença de fluir e funcionar. Perceba que no texto, os discípulos, eles não questionaram, eles obedeceram. E eu fiquei pensando o seguinte: o segredo para você fluir e não somente funcionar é obedecer a palavra do nosso Deus. Foi isso que foi falado aqui. Porque muitas das vezes a gente só funciona, mas não flui. E eles obedecem prontamente e entram no barco. Porque eles compreenderam essa essência de obedecer a palavra, né? Eles compreenderam a felicidade que traz para a pessoa obedecer a palavra de Deus, obedecer a palavra. Jesus mandou e eles obedeceram, eles acreditaram. Muitas das vezes acontece determinadas situações em nossas vidas, por falta de obediência às palavras do Senhor Jesus. Eles obedeceram e entraram no barco. Jesus despede a multidão, sobe para o monte para orar sozinho. E lá no monte, Jesus começa a ver o que acontecia, lá no meio do mar, e a compreender toda aquela situação que acontecia dentro do coração dos discípulos, porque Ele tudo vê e Ele tudo sabe. Eu queria que você gentilmente falasse para a pessoa que está do seu lado, porque isso é uma revelação de Deus nessa noite. Diga assim: olha, irmão, Jesus tudo vê e Ele tudo sabe. Tá? Fala isso com fé, porque isso é uma revelação de Deus. Ele tudo vê e Ele tudo sabe. Glórias a Deus. Pastor Jair, Jesus estava vendo e sabendo que você ia me abraçar como um filho nessa casa. É isso. Ele vê tudo, ele ficou olhando aquela situação, os discípulos numa situação difícil. Talvez eu fale para pessoas nessa noite que estão com a embarcação no meio de um vendaval contrário, e eu estou dizendo para você: ei,
Se a provação chegou, se o vento está soprando sobre a sua vida, se preocupa não, porque Ele está vendo e Ele sabe de tudo. Aleluia! Só para medida de informação, esse mar da Galileia tinha 21 quilômetros de extensão por 14 de largura. Eles estavam a 10,5 quilômetros da terra, e Jesus estava vendo tudo lá. Ele está vendo tudo aqui. Você não veio em vão nessa noite aqui. Você veio aqui para exatamente ouvir isso que você já sabe. Mas o vento, a dificuldade e a provação está tirando isso do seu coração. Você precisa entender que o nosso Jesus tem os olhos como chama de fogo, e Ele está vendo a humilhação, a vergonha, a injustiça que você está enfrentando, e Ele vai se levantar ao seu favor, ao nosso favor. Eu sou igual a minha irmã Ângela, eu escrevo um monte de coisa, leio um monte de coisa, mas não consigo ler nada com o que escrevo. Eu devo ficar fechado aqui. Pastora, não consigo falar nada que leio, meu Deus do céu. Mas eu vou aprender. Jesus foi andando, desceu do monte, e o interessante é que aquele mar revolto, né, abriu um caminho para Jesus passar. E eu imagino o mar da Galileia revolto dizendo: vamos abrir um caminho aqui, porque o nosso Criador vem aí e quer passar por cima de nós. Isso é muito tremendo, né? Isso é uma mentalidade assim de pregador. Você imagina o mar ali revolto e Jesus, lá vai Jesus. Vamos abrir um caminho porque vem o Rei dos Reis. Eita glória! Eu estou me soltando. Eita glória! Vamos abrir porque lá vem Ele, e lá vem Jesus. Foi louvado isso aqui sobre a tempestade, vitorioso na tempestade. E quando foi cantado aqui esse louvor adorado, o Espírito Santo falou: estou confirmando a mensagem. Lá vai Ele andando, e o mar vermelho, o mar da Galileia se abrindo para Ele. E sabe por que Ele foi andando em direção dos discípulos? Para revelar o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo. Entende? Ele nos ama. Jesus te ama. Deixa eu dizer de novo: Jesus te ama. Ele te ama. Se Ele te direcionou para chegar do outro lado, não há demônio, não há diabo, não há vento que vai impedir, porque você vai chegar aonde Ele determinou para você chegar, porque foi Ele que direcionou você. Oh, que lindo! Ele andando e indo, revelando: eu vou, eu cuido, eu trato, eu amo, eu zelo pelos meus, eu cuido, eu amo, eu trato, eu zelo. E Jesus foi. Meu Deus. E quando Ele chega lá, os discípulos começam apavorados, e eu não julgo eles. Meio do mar, na quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã, ali de madrugada, tudo escuro, vento, mar, e eles desesperados: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus diz para eles: sou eu, tem bom ânimo, sou eu. Não temais, sou eu. Entende?
Jesus dizendo, sou eu. No meio das privações e provações, muitas das vezes, nós somos tomados por esse terror, por esse pavor. Mas não fica assim não. Se preocupa não, fica assim não. Jesus está com você, você não está sozinho ou sozinha. Ele está contigo. Ele não vai deixar o seu barco afundar. Ele não vai deixar isso acontecer com você enquanto você for fiel à palavra dele. Ele está indo ao seu favor. Ele continua te amando e cuidando de você. Eu tenho certeza, tão certo como Deus está nessa casa, que essa mensagem está sendo direcionada a corações aqui que estão tão preocupados pensando, parece até que Deus me deixou, mas Ele está dizendo, não temas, tem bom ânimo, Ele está indo ao seu cuidado, Ele está com você. É um fantasma. Pedro, se é o Senhor, porque Pedro era sanguíneo. Eu tenho um livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo, e lendo o temperamento de Pedro, né? Pedro era meio sanguíneo assim. Se é o Senhor, manda eu ir. E o Senhor falou, vem, ele afundou. E para mim encurtar a história e entrar no teor daquilo que o Espírito Santo me revelou de joelho, no teor mesmo daquilo que Ele me revelou para a nossa reflexão, a palavra do Senhor fala que Jesus salva Pedro daquela situação. E aí eu faço uma pergunta para a igreja, para todos os nossos irmãos que aqui estão: por que Jesus não acalmou o vento antes de entrar no barco? Por que Ele só acalmou quando Ele entrou dentro do barco? Veja comigo aqui o verso de número 32. Olha o 32. E quando subiram para o barco, o que Ele fez? Acalmou o vento. E quando subiram para o barco, Ele poderia ter acalmado antes, está até escrito ali, ó. E quando subiram para um barco, acalmou o vento. Não acalmou antes, acalmou dentro do barco. Sabe por quê? Porque, primeiro, essa tempestade esse vento, essa ventania, era uma pedagogia de Deus para os seus discípulos. Era algo pedagógico. Era algo para eles se aprofundarem mais, para eles fluírem mais, entende? A palavra nossa é essa, para fluir, não para funcionar, mas para fluir no Senhor. Era uma pedagogia de Deus, tá? Jesus ordenou eles a entrar dentro da escola divina, que foi aquele momento ali do mar da Galileia, sabe? E a primeira lição para eles e para nós aqui é o seguinte: para você isso é uma grande provação, para Jesus isso não é nada. Para eles era um vento muito forte, para Jesus era uma brisa, entende? Para você é uma doença, é um problemão, é um gigante, para Jesus não é nada. Isso não é nada para Ele. É por isso que precisamos acreditar e confiar sempre no Senhor, sem temer. Não temas, porque de alguma forma Ele está te ensinando alguma coisa. De alguma maneira Ele está te empurrando para algum lugar. De alguma forma Ele está fazendo você entender que você está funcionando muito, mas chegou o momento de você fluir em Deus. Você entende? Chegou o momento, chegou a hora, chegou a sua vez. É uma pedagogia de Deus para você. Esse momento que você está passando, para você é vento forte, para Ele é uma brisazinha. E Ele está, aleluia, dentro do barco. A segunda lição
Veja bem o que o texto da palavra do Senhor vai nos falar. Capítulo 14, verso de número 33. Olha o que diz. Então aproximaram-se os que estavam no barco e fizeram o quê? Fizeram o quê? Fizeram o quê, igreja? Adoraram. Né? Adoraram. Louve. Adoraram, se aproximaram e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. É a primeira vez neste evangelho que eles usam essa expressão acerca de Jesus: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tem algo tão forte nessa declaração. Para os judeus, essa declaração é uma declaração que era para ser direcionado para o Messias, para o prometido. Eles reconhecem, eles passam. Perceba que esse momento fez eles reconhecer o que eles não conheciam até esse momento, ou não reconheceram até esse período. É isso que Deus quer fazer conosco, e é isso que eu estou entendendo que Ele quer fazer comigo, ministrando nessa noite, que eu possa conhecê-lo melhor, que você possa conhecer Ele melhor. Não é só um culto, é sempre pregado aqui, não é só aqui, é lá. É Deus em todo momento, em todo tempo. É adoração em todo momento, em todo tempo. É reconhecimento da grandeza de Deus em todo momento, em todo tempo. És verdadeiramente o Filho de Deus. Ah, pastor, mas o barco parece que vai afundar. Não importa, você não está enxergando, mas ele já entrou dentro do barco. É uma profecia, e ele está dizendo para você: ei, eu estou contigo. É o momento de você louvar e adorar ao nome do Senhor nosso Deus, e parar de se queixar e de reclamar. Eu tive uma experiência muito legal. Eu fui convidado por um pastor para ir trazer uma palavra em uma cruzada evangelística lá em Paraty. E o rapaz que para lá me levou numa van, ele era da Igreja Batista. E lá no carro tinha uma revistinha, e eu falei para ele: eu posso ler uma revistinha da Igreja Batista? Ele: pode ficar à vontade, pastor. E eu li. Isso já tem mais ou menos uns 10 anos. Ali dentro daquela revista tinha um dizer que me marcou, uma frase que me marcou muito. A frase dizia o seguinte: o grande problema da igreja brasileira é que ela conta os seus problemas para os outros e esquece de entrar no quarto, fechar a porta e contar os problemas para Deus sozinho. Sabe por quê? Com todo respeito, o amigo talvez não vai poder te ajudar. A amiga talvez não vai ter a palavra certa. Ao invés de ajudar, querendo ajudar, vai te atrapalhar. Mas eu tenho certeza que Jesus, Ele tem a palavra certa para poder te ajudar. O barco não vai afundar, Jesus está dentro dele. Ô Pedrão, é tu? É o meu amigo lá atrás, acho que é o Pedro. Irmãos, Ele não vai deixar, Ele está dentro. Mas entenda isso: Ele é o seu Deus, Ele é o Senhor seu, Ele está com você em todo momento, e isso que você está enfrentando agora, Ele está vendo e Ele sabe de tudo. Ei, aguarda só um pouquinho, mais um pouquinho. Aguarda, reconhecendo a grandeza dEle, o poderio dEle, adorando a Ele em espírito e verdade.
aguarda só um pouquinho. Ele está vendo tudo, sabe de tudo, conhece o íntimo e o profundo do seu coração, vai aonde ninguém vai, sabe o que ninguém sabe, pode o que ninguém pode. Nessa noite eu te convido para você sair desse nível e mergulhar um pouco mais nesse rio. Como aquele varão convidou o profeta Ezequiel para entrar dentro das águas, sai da margem e entra um pouco mais, porque o rio é muito profundo para você ficar na margem dele. Dentro desse rio há coisas especiais para você. Ele quer que você, que é cidadão desse reino, comece a ouvir o inaudível, a enxergar o invisível, a abraçar o sobrenatural pela fé, porque esse vento não é para a sua morte, mas é para o seu aprendizado, é para o seu crescimento. Essa situação não é para a sua vergonha, pelo contrário, é para a sua dupla honra. E Lília, minha esposa, parece que eu estou pregando para mim mesmo, pastor Anderson, meu xará. Sabe, porque o vento vem e você fica, meu Deus. Eu me lembro que a última vez que eu preguei, falei com meu cunhado, eu estava pregando, pastor Jair, num púlpito, e a minha pressão subiu tanto, as palavras sumiram da minha boca, e eu só me lembro que as pessoas estavam me carregando para poder aferir a minha pressão. Eu estava sendo provado por Deus e não estava nem entendendo. Mas graças a Deus, que eu encontrei um pastor e uma família que me abraçou. E está sendo tão importante isso para mim hoje, pastor Jair. Deus sabe, não é pregar, mas é você entender que o vento está passando. Lília, o vento está passando, nós estamos conseguindo passar. Nós vamos dar muito fruto ainda na obra de Deus, para a glória do eterno Senhor. E você também vai dar muito fruto, não é o fim não. Entende? Não é o fim. Eu queria pedir para o Ministério de Louvor, por favor, vem aqui louvar a Deus com um hino. E queria convidar aqui, entre nós, alguém que, sabe, está enfrentando tudo isto e eu preciso de uma oração, eu preciso, sabe, da graça de Deus sobre a minha vida, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso, sabe, receber Jesus na minha vida. Se há alguém, sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos ficar em pé por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido, se você crê, se você quer receber uma oração de fé, o vento está soprando, e você quer receber, eu te convido, vem até aqui na frente receber uma oração. Glórias a Deus. Tem um rapaz que está vindo aqui na frente, eu não sei porquê, mas ele veio receber essa oração. Meu cunhado Almir, você pode fazer essa oração, por favor? Meu pastor Jair, muito obrigado, tá? Obrigado, pastora. Glórias a Deus. Deus está neste lugar. Mesmo Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele acalmou ontem, acalma hoje, vai acalmar. Ele é o mesmo. O Almir vai fazer essa oração aqui, e o Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor.